Em coletiva de imprensa, o vice-presidente da República, General Mourão, rebateu jornalistas da Rede Globo, do G1 e do jornal O Globo no que concerne às ações do governo Bolsonaro para o combate a ilegalidades na Amazônia. Mourão encetou: é importante que vocês compreendam o seguinte: um foco de calor não significa uma queimada. Um foco de calor é qualquer ponto cuja temperatura esteja acima de 47 graus. Uma queimada tem vários focos de calor. Como se analisa isso? A persistência, o que está há mais de 72 horas mantendo aquele arco, é onde nós estamos combatendo. Desde o início da operação, combatemos mais de 7.500 queimadas. A turma lá é danada, é um combate. O que quero deixar claro é que estamos fazendo a nossa parte. Neste contexto, o general acrescentou: muita gente pode pensar: não, o governo está de braços cruzados. Não, não está. Vladimir, a área é enorme. Quando você tem muita gente cometendo ilegalidades, tem de ver o seguinte: no Rio de Janeiro, o pessoal controla a criminalidade no morro? Imagine uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Não basta a repressão pura e simples. Temos de agir nas causas que levam a pessoa a tacar fogo naquele lugar, a invadir a área pública. Tenho de combater essas causas. Do contrário, não vou vencer essa guerra. Ademais, ele salientou: nós temos uma matriz energética que não queima petróleo nem carvão. 87 a 88% da matriz é de energia limpa. Só somos responsáveis por 3% das emissões do mundo. Nós não somos o vilão. Assim está. Veículo de comunicação TV Globo, jornalista Vladimir Neto e o assunto ligado à Amazônia. Como vai, presidente? Muito obrigado por nos atender. Eu queria falar um pouco de números, queria que o senhor adiantasse, tentar arrancar aí do senhor um pouquinho eu vou tirar aqui um pouquinho, das metas para o desmatamento, porque pelos últimos números, né, nós está tendo o pior outubro da história, né, da série histórica, em termos de desmatamento. Queimadas, do período de 1º de janeiro a 31 de outubro, nós anotamos 93.356 focos de incêndio, né, de calor. Isso é mais do que todos os anos passados também. Então, eu queria saber qual é a meta que o senhor trabalha para redução. O senhor chegou a falar numa entrevista em 4.000 quilômetros, né? Queria saber se é esse tipo de meta. Queria que o senhor adiantasse um pouco quais são as ações imediatas para conter, não só nesses próximos meses, mas também no começo do ano que vem. Ok, Vladimir. Então, mais uma vez tocando, as metas elas vão ser efetivamente definidas após essa reunião de contrato e objetivo. Agora seria, vamos dizer assim, um chute meu falar qualquer coisa. Os 4.000 que eu citei outro dia, que foi o menor que nós tivemos em anos, né, que foi aí, eu acho que agora 2016, foi o menor número de um ano, né, seria o que nós chegássemos ao final aí de 2022 nesse índice, né, uma vez que nós estamos tendo aí uma média anual de 10.000, 11.000 quilômetros quadrados sendo desmatados. Então, a gente cair isso para 4.000 é um dado factível, mas eu prefiro esperar, né, a reunião do contrato e objetivo, quando todos os vetores serão colocados, e a partir daí a gente dizer algo que nós vamos cumprir, e não ficar, né, para inglês ver. Entendeu, Vladimir? Hein? Avaliação sobre... Olha, eu acho que o desmatamento ele teve um avanço de uma área muito... eu não estou com um mapa aqui, né, senão eu te mostrava até um mapinha. Tá? Nós conseguimos ter êxito, por exemplo, ao longo do eixo da BR-163, tá? E da BR-158, tá? Olhando ali no Pará, mas não tivemos grande êxito numa área compreendida entre Altamira, ali ao sul do rio Amazonas, e a região de Senador Porfírio. Tá? Então, essa área houve um aumento, é a área vermelha para nós hoje, em termos de desmatamento. Então, nós vamos intensificar, né, as nossas ações de fiscalização lá. Tá bem? E em relação à questão dos focos, né, é importante que vocês compreendam o seguinte: um foco de calor não significa uma queimada. Um foco de calor é qualquer ponto cuja temperatura esteja acima de 47 graus. Tá? Uma queimada, ela tem vários focos de calor. Então, como é que se analisa isso? A gente vê a persistência, aquilo que está há mais de 72 horas, né, mantendo aquele, vamos botar um arco, né, de queima, onde nós estamos combatendo. Para que tu tenha uma ideia,
desde o início da operação, nós combatemos mais de 7.500 queimadas. Tá? Então, hein? Mas é aquela história, a turma lá é danada, né, cara? Então é um combate de encontro isso aí. Tá? O que eu quero deixar claro é que nós estamos fazendo a nossa parte. Porque muita gente pode pensar, não, o governo está de braço cruzado. Não, o governo não está de braço cruzado. Ô, Vladimir, a área é enorme. Quando você tem muita gente querendo cometer ilegalidade, é o seguinte, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o pessoal controla a bandidagem no morro? Imagina numa área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, não basta a repressão pura e simples, eu estou me batendo exatamente isso aí. Nós temos que agir nas causas que levam a pessoa a tacar fogo naquele lugar, levam a pessoa a invadir uma área pública, eu tenho que combater essas causas. Senão, eu não vou vencer essa guerra. Veículo de comunicação G1, jornalista Pedro Henrique Gomes, e o assunto é Amazônia e fiscalização. Boa tarde, vice-presidente. Desde a última reunião do Conselho da Amazônia, por 2 vezes o Ministério do Meio Ambiente anunciou que iria paralisar as operações de combate ao desmatamento, à criminalidade ambiental, por conta de recursos. Eu queria saber se vocês discutiram isso na reunião de hoje, se o ministro Paulo Guedes falou algo sobre, se isso vai voltar a acontecer, ou se já está resolvida essa questão de recursos para a IBAMA, ICMBio e outros órgãos. Vamos colocar assim, as duas situações de estresse que ocorreram, né, foram muito claras e muito objetivas no que ocorreu. Número 1, em determinado momento se buscou fazer um rearranjo de recursos, de transferência de recursos, né, para atender outras áreas prioritárias e, quando está um recurso parado, se faz aquele rapa, e fizeram o rapa em cima de recursos do Ministério do Meio Ambiente. Foi aquele incidente ocorrido em agosto. Desde julho, na reunião que nós tivemos em julho, o ministro Ricardo Salles vinha alertando para o fato de que, vocês estão lembrados daquele recurso da Lava Jato. Aquele recurso da Lava Jato foi distribuído para os estados, mas ele entrou via Ministério. Ao entrar via Ministério, pela lei do teto de gasto, pela emenda constitucional do teto de gasto, ele impacta o teto do Ministério. Então, a discussão era com o Tesouro, para o Tesouro tirar isso fora. E foi o que aconteceu há 10 dias atrás e que levou a outro estresse, mas está tudo solucionado. Veículo de comunicação O Globo, jornalista Leandro Prazeres, e o assunto é Amazônia e queimada. Boa tarde, vice-presidente. Gostaria de perguntar o seguinte. A GLO ambiental foi implementada em 2019 e 2020 para reduzir o número de queimadas, desmatamento e outros ilícitos na região amazônica. Mesmo assim, como o colega Vladimir Neto mencionou, a Amazônia teve o maior número de queimadas nesse ano, desde 2010, e o desmatamento continua avançando. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: como justificar a permanência dos militares diante de resultados numericamente tão ruins? E, se o senhor me permite mais uma pergunta, o senhor disse mais cedo que os Estados Unidos teriam que primeiro fazer a parte deles para poder vir cobrar do Brasil. Diante desses números, eu gostaria de lhe perguntar se o Brasil está fazendo a sua parte na sua avaliação, considerando que o senhor é um homem extremamente pragmático, de missão. A missão que foi dada aos militares foi cumprida? Está sendo cumprida? Vamos lembrar o seguinte, né? A tarefa específica dos militares é propiciar apoio logístico e de segurança para que as equipes do Preve Fogo, no caso de combate à queimada, e para que os fiscais de IBAMA e ICMBio, no caso de combate ao desmatamento, operem. Né? Essa é a tarefa. Né? Estamos fazendo isso ao mesmo tempo que estamos combatendo uma pandemia. Vamos lembrar que a gente tem uma pandemia ocorrendo aí. Né? Então, todas aquelas medidas de proteção, de precaução, que têm que ser tomadas, elas têm que ser tomadas em relação às forças de segurança também. Né? Então, existe uma série de nuances e de vetores. Né? Eu deixo muito claro, gostaria de dar um resultado melhor. Não logramos até o presente momento, mas vamos persistir. Porque é persistindo e com resiliência e agindo, né, em cima das causas, não única exclusivamente em cima dos efeitos, é que nós vamos atingir o nosso objetivo de o quê? Qual é o nosso objetivo?
que a lei seja respeitada. É a única coisa que nós queremos. Não é? Se na Amazônia 80% de uma propriedade rural tem que estar preservado, esse é o objetivo em termos a propriedades, não é, já devidamente consolidadas. Unidades de conservação e terra indígena não podem ter áreas ocupadas irregularmente. É outro nosso objetivo. E ainda temos, conforme já mencionei, a questão das terras públicas. Em relação à questão de meio ambiente, de uma forma geral, a gente não pode olhar só o meio ambiente, não é, pela viés única e exclusivamente da preservação de território, mas também, se nós olharmos só a preservação do território, o Brasil tem 64% do seu território preservado e na Amazônia isso é 84%. Diferente de outros países. Essa é uma discussão que eu chamo de entrar na ravina. É quando tu entra num buraco para discutir. Tá? Mas nós temos aqui uma matriz energética que não queima petróleo nem carvão. 87%, 88% da nossa matriz energética é energia limpa. Nós só somos responsáveis por 3% da emissão de CO2 no mundo. Então nós não somos o vilão. Temos um problema? Temos um problema relativo à proteção e preservação da nossa floresta. Ok, mas os outros países também têm muita coisa ainda a ser cumprida, que estão todos esses itens estipulados no famoso Acordo de Paris. Veículo de comunicação Valor Econômico, jornalista Fábio Murakana, e sobre o assunto Amazônia. Oi, presidente. Sobre a viagem que o senhor vai fazer amanhã com os embaixadores, o presidente Bolsonaro disse na semana passada que essa viagem vai mostrar que não tem 1 hectare sequer queimado ou de selva devastada na Amazônia. É uma atitude diferente da que o senhor demonstra aqui e da que o senhor demonstra no seu material. É uma atitude de negação. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se essa atitude de negação do presidente não atrapalha os planos do senhor de melhorar a imagem do Brasil no quesito ambiental. E a segunda pergunta que eu queria fazer, se o senhor me permite, é se, no caso de uma eleição que é quase provável do Joe Biden nos Estados Unidos, se isso obrigaria o Brasil a uma mudança na política externa e na política ambiental. Como ficam, né, as relações do Brasil com os Estados Unidos, principalmente nesse quesito ambiental? Obrigado. Muito bem, Fábio. Em primeiro lugar, em relação ao que o presidente Bolsonaro fala, você tem que lembrar que eu sou vice-presidente dele, tá bom? Então, não me compete ficar comentando se isso prejudica ou facilita, não é? Coisas dessa natureza, nós conversamos, não é, particularmente. Quanto à questão da mudança de governo nos Estados Unidos, eu tenho visto aí as análises, né? Parece que se o presidente Joe Biden for eleito presidente, né, a partir da segunda quinzena de janeiro, o 18º Corpo Aeroterrestre americano vai baixar aqui, né, vai entrar a Amazônia dentro e vai mudar tudo que está acontecendo lá. Não é assim que vai ocorrer, né? Haverá algumas mudanças de posição. Eu torno a lembrar que qualquer um dos dois que for, ou Trump sendo reeleito ou Biden sendo eleito, né, existem problemas sérios, né? A própria, vamos dizer, a estrutura da democracia americana, ela vem sendo um tanto quanto afetada nessa campanha eleitoral. Terá que haver uma busca de um apaziguamento dentro do país, né? Os Estados Unidos já vive há algum tempo, né, uma situação de população dividida pela questão política, né? Alguns livros já escritos a respeito disso. Então, eles têm que se reorganizar, eles têm a questão em relação às organizações multilaterais, como é que vai ser o comportamento, em relação à Europa Ocidental, em relação à Rússia, as disputas comerciais e tecnológicas com a China. Então, existem muitos problemas, tá? E a questão, se for aberta, vamos dizer assim, a questão ambiental, a nossa resposta é muito clara. Nós estamos, né, fazendo a nossa parte, estamos fazendo o nosso trabalho.
né? Eu tenho a maior tranquilidade em relação a isso aí. E lembro sempre que a nossa relação é de Estado para Estado, né? Independente do governo, havendo simpatias ou não. Veículo de comunicação SBT, jornalista Natália Freut, assunto Amazônia. Oi, vice-presidente, boa tarde. No material que a gente recebeu da assessoria da vice-presidência, presidente, vocês falam em informar a sociedade brasileira sobre a realidade amazônica e os resultados obtidos em nossos esforços. Como informar corretamente a população? Se está muito claro que tem dois discursos dentro do governo, um da ala militar, que está trabalhando nas operações, e o outro de integrantes da pasta do meio ambiente. E uma outra pergunta, se o senhor confirma que o ministro Araújo não vai mais na viagem para ficar com o presidente Bolsonaro e acompanhar o resultado das eleições norte-americanas. Bom, a questão de informar a sociedade brasileira é muito simples, porque a imensa maioria da sociedade brasileira desconhece a Amazônia. Ela não sabe que quase 60% do nosso território é pouquíssimo integrado. O normal de nós que vivemos aqui do Centro-Sul é achar que uma pessoa na Amazônia, ela entra dentro de um carro e viaja para a cidade mais próxima da forma mais comum como nós fazemos aqui. Isso não ocorre lá. O tempo da Amazônia ele é medido por dias, semanas, que são os tempos de viagem ao longo dos rios. A imensidão de um território de selva, com praticamente 11 mil quilômetros de fronteira, fronteiras difíceis, onde a presença maior do Estado é a presença das Forças Armadas, uma divisão territorial, uma divisão espacial que nós herdamos, complicada, porque imagine os governadores do Amazonas e do Pará controlarem aquela amplitude. Só o Pará é 3 vezes o tamanho da Amazônia, da Alemanha. O município de Altamira, no Pará, é maior que Portugal. Como é que esse prefeito controla o seu município? Sendo que não tem estrada para ele se deslocar de um ponto a outro. Ele precisa ter um avião, um helicóptero, seja lá o que for, ou barco. Então é isso que a gente quer que a sociedade brasileira compreenda das dificuldades da Amazônia. É essa informação. É isso que falta das pessoas compreenderem a ausência de integração, algumas vezes até integração energética, né? Tem que viver lá numa cidade daquelas, né, daqueles pontos mais distantes da Amazônia. Não é lá passar uma semana, passar uns 2 anos lá, para conviver com aquilo e entender a realidade. E em relação ao ministro Ernesto, né, o presidente da República solicitou que ele permanecesse aqui. Tá bem? Veículo de comunicação TV Brasil, jornalista Márcia Fernandes. Lei e ordem continuar até abril de 2021. Por que manter dessa forma? Isso vai prevenir desmatamento para o ano de 2021? Já é um trabalho prévio? Também é para evitar essas queimadas em 2021, é isso? Não, a nossa visão clara é que as operações de comando e controle, elas têm que prosseguir intensificadas até o final desse mandato do presidente Bolsonaro. O recurso que nós temos disponível hoje para as Forças Armadas permite que elas operem até final de abril do ano que vem, quando nós pretendemos, o que pode não ocorrer, aí vamos ver o contrato de objetivos, que as agências de fiscalização tenham pernas para agir apenas por elas próprias. Caso contrário, nós teremos que estender, não é, a participação das Forças Armadas. Veículo de comunicação, Canal Rural, jornalista Paola, Amazônia e a viagem dos embaixadores. Boa tarde, vice-presidente. Sobre a Amazônia, eu gostaria de questionar a respeito da regularização fundiária, porque na última reunião, a ministra Tereza Cristina havia informado que poderiam ser feitos mutirões, já existe um projeto junto com o INCRA que está levando alguns técnicos até as propriedades rurais em estados do bioma da Amazônia, para fazer a captação de dados de alguns proprietários, para fazer de fato todo esse processo da documentação. Então, eu gostaria de saber como que está o andamento disso. Será que vai ser possível bater aquela meta que o senhor já havia dito de 300 mil propriedades regularizadas até o próximo ano? E sobre a viagem com os embaixadores, eu gostaria de questionar, no segundo dia, vocês têm uma visita ao projeto integrado de colonização Bela Vista. Essa é a única marcação sobre o conhecimento das propriedades rurais
no bioma da Amazônia, ou vocês também vão colocar esses embaixadores em contato com outros proprietários que têm propriedades com módulos maiores, que produzem monoculturas e outros produtos de exportação, por exemplo, que é o que é tão criticado, né, sobre a agricultura que estaria desmatando a Amazônia? Muito bem, obrigado aí pela pergunta, Paula. A questão da regularização fundiária, estamos com 2 áreas prioritárias, a ministra está ultimando aí o detalhamento junto com o pessoal do INCRA, ao que me consta é ali em Rondônia e no sul do Pará, são essas 2 áreas que serão trabalhadas. Nós, inclusive, nós fizemos, né, um mapeamento da situação dos diferentes municípios da Amazônia e classificamos ali em vermelho, verde, amarelo e vermelho, né? Então, os municípios que têm índice vermelho, que estão em índice alto de desmatamento, esses serão os últimos para a regularização fundiária, né? Então, eles vão ficar para trás. Aqueles que estão mais preservados serão aqueles que são prioritários, né? Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando. E em relação ao que nós vamos mostrar ali, que é na região de Iranduba, né, que fica aí em torno dos 60 quilômetros de Manaus, ali, cruzando a ponte sobre o Rio Negro, né, é um assentamento do INCRA, para que eles entendam, porque aquilo foi replicado em várias áreas aí da Amazônia, e nós temos um número de mais de 450, 460 mil pequenas propriedades rurais, e nós queremos mostrar qual é o modelo de assentamento que foi utilizado. Não há tempo para abordar isso aí. Última pergunta, veículo de comunicação Folha de São Paulo e jornalista Vinícius Sassini. Boa tarde, vice-presidente. Eu queria voltar para a questão dos cenários, né, na eleição dos Estados Unidos, relacioná-la com o que o senhor está aqui falando com a gente, que é a política ambiental. Se o presidente Trump for reeleito, vai mudar alguma coisa da política ambiental brasileira? E, se Biden vencer a eleição, o senhor acha que a mudança necessária na política ambiental brasileira passa pelo afastamento do atual ministro do Meio Ambiente, já que existe uma ação civil pública, para citar um exemplo, que lista vários episódios de atuação contra o meio ambiente. Então, eu imagino que se houver uma mudança no eixo de poder nos Estados Unidos, o senhor acha que a atual política ambiental conduzida por este ministro pode continuar nessa mudança de eixo de poder, se isso acontecer? Vale também para a reeleição do Trump, se o senhor pensa que continua tudo como está ou não? Obrigado. Olha, Vinícius, a minha visão é o seguinte, eu não sou o ministro do Meio Ambiente, né? Então, o que eu coloco sempre aqui é o seguinte, o problema da Amazônia, a questão ambiental é um item, né? Nós temos o problema da proteção e temos o problema do desenvolvimento, né? Se nós conseguirmos avançar no desenvolvimento, gerando emprego e renda para aquela população que está lá, sem que seja necessário invadir, derrubar árvore ou invadir terra indígena para fazer garimpo, né, nós estaríamos vencendo essa questão. Então, por isso que existe o Conselho, ele é uma questão muito mais ampla. Em relação à política ambiental do presidente, do nosso governo, a nossa política ambiental é de acordo com a legislação. Nós temos que respeitar a legislação. O ministro Ricardo Salles, ele coloca, né, a política dele baseada em cinco pilares distintos, né, que eles tocam, né, que são a questão das operações de comando e controle, né, para impedir as ilegalidades, avançar com a questão da bioeconomia, que é desenvolvimento, né, o zoneamento econômico-ecológico, é fundamental você definir em cada área da Amazônia, né, qual é a vocação de cada uma daquelas áreas, né? Vamos lembrar que a Amazônia não é uma coisa só, são 22 tipos de floresta diferentes, né? Você tem campina, você tem cerrado, né? O pagamento pelos serviços ambientais, que é uma grande discussão, que são os itens 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris, e a regularização fundiária. Esse quinteto que a gente tem que atuar. Essa é a política ambiental geral. E você olha que muitos desses assuntos, né, como o zoneamento econômico e ecológico, zoneamento econômico até ok, mas a questão do desenvolvimento em cima da bioeconomia, né, sai fora
do eixo puro e simples, né, da questão ambiental, assim como a regularização fundiária. Por isso que é um conjunto de ações, né? Então, a política é essa. Em relação, né, a se é Biden, se é Trump, né, nós temos que fazer o certo, né, porque esse é o nosso dever, como governo do Brasil, fazer com que a lei seja obedecida. Senão, pô, vira o quê? Vira uma bagunça, né? Não, independente, segue o baile. Acabou? Acabou. Muito obrigado, gente. Boa semana de trabalho para vocês. A coletiva de imprensa está encerrada. Agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras e solicitamos que permaneça o local até a saída do vice-presidente.